Batman vs Superman é um filme polêmico. É um filme que as pessoas não cansam de falar, seja pra falar bem ou pra falar mal. Eu quero tentar aqui analisar algumas coisas que eu acho que não são tão faladas sobre esse filme, fugir um pouquinho do óbvio e dizer um pouquinho da minha opinião, do que eu realmente acho sobre esse filme do Zack Snyder. Querendo ou não, um filme que finalmente vai ser continuado agora no Snyder Cut. Antes de tudo, eu já peço que você se inscreva nesse canal, por favor, para que você não perca quando eu for fazer o meu comentário a respeito do Snyder Cut. No vídeo sobre o Homem de Aço, eu falei sobre a temática do filme ser o medo, principalmente medo da destruição que um ser como o Super-Homem pode causar na Terra. Este filme mergulha profundamente nesse tema. E que personagem melhor para falar sobre medo do que o Batman? Ele estampa no próprio peito o seu maior medo. Ele usa um medo para tentar trazer justiça às ruas de Gotham. E o Batman dá medo nesse filme. Da mesma forma que o Homem de Aço explora todos os traumas do Clark Kent, o Batman vs Superman explora os traumas do Bruce Wayne, que fizeram ele se tornar o homem que ele é nesse filme. Ele tem traços de depressão, ele se tornou um alcoólatra e ele tá aos poucos deixando de acreditar em tudo aquilo que ele acreditava. Você até pode chamar isso de crise da meia-idade, eu chamo isso de terça-feira. Mas por que ele tá assim? Bem, o filme de cara já inicia com a morte dos pais do Bruce, mas com um detalhe importante. A cena é montada paralelamente com o enterro deles, onde o pequeno Bruce acaba caindo num ninho de morcegos. É a morte dos pais intercalada com a morte do próprio Bruce. Ou então, se você preferir, o nascimento do Batman. E um detalhe que eu acho muito interessante nessa cena é o pai do Bruce tentando defender do bandido e indo atacar o cara, indo dar um soco na cara dele. Isso pra mim é uma pequena referência do que poderia vir a ser o Flashpoint daquela cena, né? Onde ele tenta atacar o bandido e o bandido acaba dando um tiro no filho, no Bruce Wayne. Eu não tenho dúvida de que o Zack Snyder tenha a cena do Flashpoint filmada em algum lugar. Mas sendo assim, já temos aí o primeiro trauma. Só que todo mundo já conhece esse trauma. E isso nunca fez nenhum outro Batman se tornar um velho beberrão. Então, avançando um pouquinho mais no filme, nós vemos que a mansão Wayne foi totalmente queimada. Eu sempre imaginei que isso teria sido alguma loucura do Bruce Wayne, estilo que acontece no Batman Begins, que ele taca fogo na mansão pra tentar encobrir alguma outra coisa. Só que o Zack Snyder revelou recentemente que a ideia era que o Coringa tivesse destruído a mansão Wayne. Não dá pra ter uma ideia exata de há quanto tempo isso aconteceu, mas o fato é que esse Coringa corre solto por Gotham até hoje. Já temos aí o segundo trauma. Ver a casa que abrigou gerações e gerações da família dele completamente destruída. A casa que essencialmente conectava o Bruce com as suas raízes, com a sua humanidade. O último trauma, que é o menos explícito do filme, a morte do Robin. Pode parecer uma coisa óbvia, mas pra quem não conhece a história dos quadrinhos, é só uma roupa pendurada na Batcaverna. É evidente que o Batman teve um Robin como parceiro de combate ao crime por algum tempo significativo e que foi morto pelo Coringa. Como não sabemos mais nada sobre esse Robin, é impossível dizer como que era a relação dele com Bruce. Se era uma relação de pai e filho, ou se eram muito amigos, mas o fato é que eram parceiros e que trabalhavam juntos. E o Bruce viu essa pessoa morrer. Todos esses traumas estão presentes na cena de Metrópolis, no início do filme. Ele vê prédios sendo destruídos, ele perde um amigo de trabalho e ele vê uma criança perdendo a mãe. Isso tudo causado pela presença do Super-Homem na Terra. A presença do Super-Homem na Terra acaba despertando medo nas pessoas. Isso se torna muito evidente quando a gente vê a sua luta com o Zod do ponto de vista do Bruce. Parece só uma briga de colégio, só que com caras que voam e destroem prédios como se fossem areia. E o Zod ainda faz questão de falar pra todo mundo que só estava lá por causa dele. E é lógico que todo mundo acaba pensando que era só um acerto de contas e que a cidade acabou ficando no meio dos dois. O Superman desse filme, ele tem que lidar com o fato de que, por mais que ele tente, as suas ações não têm como ser totalmente boas. E isso não significa que ele é mau, isso só significa que não tem como ele ser perfeito. As suas ações, por melhor que elas sejam, sempre vão parecer unilaterais. O Super-Homem cruzando o mundo para salvar a vida de uma repórter do Planeta Diário gera polêmica. Eu acho divertido que também é uma brincadeira com os clichês dos antigos filmes do Super-Homem. O Clark, ele também tem que lidar com uma dificuldade profissional nesse filme. Ele descobre da existência do Batman através de uma matéria na TV falando sobre os bandidos que foram marcados por ele. E ele fica determinado
determinado a estudar essa história a fundo. Só que o editor-chefe do jornal não quer que ele vá atrás dessas histórias. Ele quer que o Clark escreva sobre esportes, ou então basicamente qualquer coisa que vá fazer as pessoas quererem comprar jornal. O Clark, então, nesse momento, ele tá enfrentando decepções tanto como super-homem quanto como repórter. E eu adoro como é que o Clark tem uma visão sociopolítica do Batman nesse filme. Esse morcego vigilante tem atuado constantemente no porto e nas casas populares adjacentes, e até onde eu sei, os policiais estão ajudando ele. As críticas que ele faz levam a um dos melhores diálogos de todo o filme, a cena em que o Bruce e Clark se encontram. Esse, pra mim, é o grande encontro de todo o filme. Os dois já se odeiam, mas não têm ideia de quem o outro realmente é. A Mulher Maravilha casualmente andando pelo fundo, espionando o Bruce, e todas as trocas indiretas de xingamentos que eles fazem aqui. Clark envergonhado pela visão xenofóbica que o Bruce tem do super-homem. O Bruce tentando esconder a raiva que ele sente por ter sua missão de vida em Gotham reduzida a críticas superficiais. E essa cena do encontro dos dois é finalizada com a chegada do Lex Luthor, o grande vilão do filme, manipulando os dois para que se matem. Eu evito falar de coisas que eu não gosto aqui nesse canal, porque eu acho criticar negativamente as coisas muito fácil. Eu prefiro sempre tentar ver o que tem de melhor, principalmente em filmes que as pessoas têm facilidade em falar mal. Na cara, como é ruim esse Lex Luthor? Por que ele parece tanto ser um Lex Luthor Jr.? Tipo assim, é óbvio que ele é um Lex Luthor Jr., ele tem um pai que tem o mesmo nome do que ele, mas todo momento ele fica falando do pai, Lex dele, que fundou a empresa, e eu acho que se ele fosse mesmo um Júnior e o filme deixasse isso mais explícito, que ele é o filho do Lex original, do Lex de verdade, a recepção do filme seria melhor, as pessoas não iam odiar tanto esse personagem, pelo menos. Mas não é o caso. Ele só é um Lex completamente diferente e que aparentemente não se importa em destruir a empresa que o pai criou porque ele apanhava desse mesmo pai, pelo visto. E eu queria muito entender qual que é desse cabelo escroto. Porque é uma peruca. É muito óbvio que é uma peruca, mas não é uma peruca na história. Na primeira vez que eu assisti, eu fiquei o filme inteiro esperando ele arrancar aquela coisa da cabeça e revelar um câncer, ou sei lá. Tirando esse pequeno detalhe, eu gosto dele como vilão nesse filme. Eu acho um pouco chata a interpretação do Jesse, mas eu gosto das vilanices que ele faz nesse filme, apesar da motivação dele ser um pouco filosófica demais. Porque assim, vamos lá. Tá, ele odeia Deus, tá? Então ele quer se vingar porque Deus deixou ele apanhar, sei lá. Então ele quer se vingar da figura mais próxima que existe de Deus na Terra. Mas eu não sei quem se identifica com isso. Porque quem acredita em Deus ama Deus, e quem não acredita em Deus não se importa. De Aço, a gente vê a relação do Clark com seus dois pais. Aqui nós vemos a relação do Bruce com a sua única figura paterna, o Alfred. E por mais que seja um Alfred jovial, descolado, forte, ele ainda é um pai. E é um pai decepcionado com o próprio filho. Ele claramente desaprova o vilantismo do Bruce por levar ele a ficar arriscando a própria vida e ainda jogando ela fora, ao invés de procurar alguma coisa normal, tipo uma namorada. Mas ainda assim, ele continua participando dessa cruzada do Bruce. Só que esse apoio dele começa a bambear já bem no início do filme, quando ele percebe que o Bruce está se tornando cada vez mais violento ao começar a marcar os bandidos. Ele sabe, ele se liga logo de cara que essa marca essencialmente significa uma sentença de morte dentro da prisão. Inclusive, essa história da marca do Batman, ela é muito interessante porque ela justifica a falta de qualquer tipo de menção ao morcego de Gotham no filme anterior, no Homem de Aço. Porque é a segunda vez só que o Batman tá marcando algum bandido e esse bandido acaba morrendo na cadeia. E é por ser uma coisa nova que tá acontecendo em Gotham que tá sendo noticiada nos jornais. O Alfred, ele percebe tudo isso e ele avisa o Bruce que esse é um caminho sem volta e que é o mesmo caminho que leva pessoas a se tornarem mais. E aqui eu acho importante frisar um mal entendimento que muitas pessoas têm sobre esse filme. O Batman ainda não quebrou a sua regra de não matar. Não, o Batman desse filme não é um assassino nem um psicopata. Ah, mas ele dá tiro nos outros e explode coisas. Assim como fazem quaisquer heróis de ação, inclusive os heróis da Marvel em todos os filmes. É um filme de ação. Pessoas explodem e levam tiros o tempo todo. Não quer dizer que elas estão morrendo. Na vida real, você pode morrer levando uma facada no braço. Num filme isso nunca aconteceria. Você só morre se levar um tiro que destrói teu crânio. Então não, ele não mata bandidos, mas ele condena eles à morte, basicamente, através da marca que ele deixa. E ele tá disposto a quebrar de vez essa regra
regra por causa do Super-Homem. E esse é o maior conflito entre o Bruce e o Alfred nesse filme. O Bruce cada vez mais se afastando dos valores que tornavam ele bom, e o Alfred é desesperado, sem esperança, só tentando fazer com que ele mude de ideia. E isso também acaba acontecendo com o Superman, depois que ele vê que existem pessoas dispostas a matar e torturar umas às outras só pra fazerem ele parecer mal. Ninguém permanece bom nesse mundo. E é nessa situação, nessa completa desilusão com o mundo à sua volta em que os dois personagens estão, que eles vão se enfrentar. E por mais que esse filme possa sim ser sobrecarregado de informação, o Snyder tem uma facilidade para transitar entre cenas bem intimistas e sensíveis entre dois personagens e cenas dinâmicas de ação cheias de corte. Nesse filme ele ainda amplia um pouco mais esse leque. Um salve para a cena do deserto, que é um plano sequência de porradaria, e para a cena do Flash. Essa cena, meu amigo, eu virei geleia no cinema. E assim, diferente do que muita gente diz, eu não acho que essas cenas sejam puramente estética sem nenhum valor. Pegue, por exemplo, a cena inicial com os morcegos. No seu inconsciente, o Bruce sabe que o surgimento do Batman foi a sua salvação. Foi o que deu a ele algum propósito de vida. Mas no momento que ele tá no filme, ele não acredita mais nisso. No sonho, eles me levavam para a luz. Que mentira linda. E essa estética de sonhos, narração em off, cenas contemplativas em câmera lenta e grandes sequências de ação tornam um filme um espetáculo. E eu não digo isso numa forma de elogio necessariamente, mas é um filme que funciona e se enxerga como um grande show. E principalmente prepara terreno para a vinda de um filme épico. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu já peço que você deixe o seu gostei aqui embaixo. Por favor, deixe um comentário também falando o que você acha do Batman vs Superman, falando se discorda ou se concorda de mim em algum detalhe, e sinta-se à vontade para assistir aos outros vídeos que eu tenho neste pequeno canal.